E elas foram consoladas pelo Senhor, elas foram amadas pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Que bom que Deus pôde te usar. Você já pensou assim? Uau, que maravilha, Deus pôde me usar. Logo antes da palavra, quando eu dei um abraço em fulaninho. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu tenho algo no meu coração. Se você já é há algum tempo dessa igreja, você já me viu em outras ocasiões usar isso aqui. Amém? Aleluia. E isso aqui? Eu de fato ministrei sobre o que nós vamos falar hoje. Eu ministrei em 2001. E eu por curiosidade dei uma olhada em 2001. Nosso palco não era dessa forma. Nosso púlpito era 2021, desculpa, eu peço desculpa a vocês, né? Eu comecei muito cedo, mas ainda... Em 2021 o palco não era assim, o telão não era assim, e eu fiquei entristecido, embora muito feliz com o telão e com a evolução da igreja, eu fiquei entristecido porque eu estava em uma camisa que eu não entro mais. A risadinha que machuca. Eu já estava bem machucado por ter visto o vídeo. E a risadinha de vocês, eu não sei nem se eu quero ministrar mais. Vem! Amém? Estou correndo atrás disso, tenho feito minhas caminhadas pela manhã. Amém? Ore pelo seu pastor. Não, agora eu fiquei preocupado. Vocês são falsos desse jeito? Não, sério mesmo, vocês são falsos nesse nível? Dizendo, pastor, nós te amamos, e por trás dizendo, que gordinho, ele precisa emagrecer, aquele incircunciso, galera. A alegria de vocês, assim, poxa, me motivou, mas... Pelo amor, gente! Mas é isso, estou fazendo as caminhadinhas e logo mais terei um acompanhamento também. Então ore pelo seu pastor. Amém? Se você queria dar doce para o seu pastor, reverte em Pix. Pode fazer em Pix. Amém? Assim, estou falando isso antes do fim do ano, porque eu ganhei muito chocotone ano passado. Então assim, não me façam em dezembro, né? Eu quero voltar às camisas. As camisas na verdade já foram tudo embora, eu quero comprar outras e... Tá tudo bem. Amém? Queridos, eu quero ler 2 versículos para você, para que você meio que entenda para onde a gente vai. Embora o tema já esteja aqui, você talvez já tenha entendido. Mas, Jeremias, capítulo 1, verso número 5, diz assim: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saístes da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. De fato, é o profeta Jeremias escrevendo aqui. Eu quero ler para você ainda em Jeremias também, 29:11, ele diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Estão comigo? Salmo 139:16 diz assim: Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os meus dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Amém. Querido, ainda falando sobre isso, e talvez eu esteja gastando todos os versículos logo de cara, mas a gente vai ter, eu estou muito seguro do que nós vamos falar, e eu quero que você entenda de maneira muito clara, nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos. Amém? Amém? Eu tenho entendido que existe uma responsabilidade sobre a minha vida, existe um chamado de Deus sobre a minha vida, e uma unção que eu carrego, por ser o anjo dessa igreja. E de verdade, existem coisas que eu vou fazer, e você não vai gostar. E eu posso te falar uma coisa? Você que lute com isso. Ok? Amém. Vamos lá. Então, Hebreus 12:1 diz assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçemo-nos de todo o peso e pecado, que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Repete assim comigo: a carreira que me está proposta.
Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Vamos lá, eu li para você, querido, eu não sei como você nasceu. Eu não sei se você foi planejado, se você não foi, se você foi calculado, se você não foi, se você foi desejado, ou até mesmo depois de concebido, rejeitado, eu não sei. O que você precisa entender, você pode ter sido um erro de cálculo do papai e da mamãe, você pode ter sido um erro de cálculo, você pode ter sido uma falta de programação deles, mas no céu você não foi um erro. Amém? Você nasceu com um propósito. Ninguém que está aqui não tem um sonho e um plano de Deus para ser vivido. Você não é mais um nessa igreja. Você não é mais um andando por Arujá, Itaquá, Guarulhos. Você não é alguém que vai deixando a vida te levar e no final você vai ver o que deu. Não. Existe um propósito de Deus para a tua vida. Existe um chamado de Deus para a tua vida. Existe uma carreira que te foi proposta. Pastor, eu não entendo. Vocês falam de chamado, vocês falam de carreira, vocês falam e eu não sei nada sobre a minha vida. Eu não sei o que vai ser do meu futuro. Eu não sei o que eu sou em Deus e eu vou me desesperando. Querido, calma. Fique tranquilo. Amém. Deus não foi alguém que planejou coisas a seu respeito e guardou em uma caixa onde ninguém abre, ninguém mexe, ninguém sabe. Olha o que Efésios 5:17 foi mencionado pelo privilégio. Privilegiado, desculpa. Pastor Steve disse, e ele diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Ele primeiro diz que existe um sonho, um propósito, e que Ele no ventre da tua mãe já tem isso, já te chamou. Amém? Estão comigo? Então você não é obra do acaso. Você não é um erro de cálculo, não é uma falta de cuidado na relação que tiveram. Se você veio, antes de você nascer, existia um propósito para a tua vida. A grande questão é que cabe a mim e a você agora entender qual é o propósito da minha e da sua vida. O que é que Deus quer para mim? O que é que Deus tem para a minha vida? O próprio texto está dizendo: não seja insensato, não seja indiferente, não seja alguém que não liga, mas ele diz: procure compreender qual é a vontade do Senhor. Agora, como que eu vou compreender a vontade do Senhor? Perguntando para o Senhor. Como que eu sei quem tem o plano, e eu não pergunto, ou caminho com quem tem o plano? Então a Bíblia está dizendo que é o Senhor, eu é que sei, o Senhor é que sei os planos que tem a vosso respeito. E os meus planos são maiores que os teus, são melhores que os teus. Querido, isso devia nos trazer tanta confiança. Agora, como que eu sei? E ele está dizendo, você não pode ser indiferente, uma vez que você sabe que Deus tem planos para a sua vida, você não pode ser indiferente aos planos que Ele tem. E querido, é interessante porque, de verdade, nós precisamos pensar a respeito disso, porque senão nós somos tão envolvidos com o nosso dia a dia, nós somos tão envolvidos com aquilo que nós nos propusemos a fazer nessa terra, que isso mesmo, o nosso dia a dia, a nossa agenda, vai se incumbindo de nos atarefar, e muitas vezes, aquilo que eu e você estamos vivendo, não faz parte do que Deus tem para mim e para a sua vida. Mas sou eu que preciso compreender, eu preciso estar interessado em saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Vamos repetir assim comigo: eu preciso ter interesse no plano de Deus para a minha vida.
E muitas vezes a gente pode pensar que Deus é alguém indiferente, é alguém que se cala, é alguém que não fala, é alguém que não está ligando para o seu interesse. Então você vai para o Senhor e diz: Senhor, quais são os próximos passos para a minha vida? O que o Senhor vê em mim? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E talvez você esteja pensando: poxa, Deus se calou, Deus está indiferente ao que Ele me disse. E querido, eu preciso dizer a você essa noite: Deus não está indiferente ao que Ele mesmo tem para a tua vida. Deus não se calou, Deus não se esqueceu do que Ele tem para você. A carta aos Romanos diz que o dom, o talento, são irrevogáveis. Você tem noção disso? Você tem noção que aquilo que Deus te chamou para fazer, você pode não estar vivendo, mas Deus não mudou de ideia a seu respeito? A respeito do chamado dele? Ele não mudou de ideia. E talvez você: pastor, eu já vivi no passado, mas eu caí, eu errei, eu me afastei. A Bíblia diz que é irrevogável. A grande questão, e é isso que nós vamos falar, é sobre isso que nós vamos falar. Para tudo que Deus te chamou para viver, existe um processo. Então eu falei que Deus tem planos de paz a seu respeito, e é verdade. Existe um propósito de Deus para a tua vida, mas não é porque Deus disse a você: pastor, eu procurei compreender e eu entendi o que Deus tem para a minha vida, que isso não vai exigir de você dia a dia, dentro do processo, um aperfeiçoamento. Querido, de verdade, o processo serve na minha e na sua vida para gerar em nós estrutura para suportar o que o próprio Deus tem para nós. Eu gostei de um comparativo que eu ouvi há um tempo atrás, e eu não quero dizer com isso, melhor, não vou dar esse comparativo não, que vai abrir uma lata de minhoca na tua cabeça, e eu não quero isso. Mas você precisa entender, tudo o que nós vamos fazer, exige um processo. E talvez nós estamos sujeitos a isso no âmbito natural. Talvez você tenha um plano de carreira na sua vida. Então eu quero entrar na empresa, ou eu quero trabalhar para mim mesmo, e eu sei que para eu trabalhar eu preciso estudar tantas horas, e eu estudo, e depois eu envio um currículo, e talvez você traça esse plano. Pastor, você está querendo dizer que em Deus existe um plano de carreira? Não. Eu quero dizer que existe em Deus um sonho para a tua vida, e você vai viver esse sonho, vivendo um dia de cada vez. Se Deus tivesse dito a mim há 10 anos atrás, ou há 15 anos atrás, que eu um dia estaria à frente de uma igreja em Arujá, com a quantidade de pessoas que temos, com as coisas que estão acontecendo, querido, eu muito provavelmente teria ficado atemorizado, ou teria tentado de alguma forma fugir daquilo. E aí talvez você seja de uma doutrina, ou talvez você seja de um entendimento onde você diz: se Deus tem, pastor, se Deus tem um sonho para a tua vida, você vai viver de qualquer jeito. E eu preciso dizer para você, isso é uma mentira. Você acha que todo mundo que morreu porque tinha que morrer naquela fase? Você acha que todo mundo que está talvez morando na Cracolândia são pessoas que não existiam na parte de Deus um sonho para a vida delas? Você acha que todo crente que está afastado de Deus, não existia um plano de Deus para que ele vivesse? A grande questão é que muitos dos que estão longe, muitos dos que estão distantes do que Deus os chamou para viver, muitos dos que estão afastados ou morreram, estão como estão, passaram pelo que passaram, porque não respeitaram o processo, porque não entenderam a necessidade do processo. E por que eu trouxe esse pezinho? Esse pezinho na minha mão quase some, não some? Não seria engraçado, embora se eu fizesse esse exercício aqui, talvez fosse dar um doloridinho. Mas não seria engraçado, não é engraçado eu talvez desse tamanho, com um pezinho desse? Talvez você passe na academia, e aí eu estou lá, né, toda a pose
de queimalha, e aí eu abaixo e eu subo com um pezinho desse. E aí eu começo. Você está comigo? Talvez você ia olhar e dizer, pastor, que coisa ridícula. Para o teu porte, você já poderia estar com um peso maior. Eu preciso dizer isso para você. Talvez você esteja passando por ridículo, porque já era para você estar num outro processo, mas você se acomodou no que está fácil. Você não está tendo coragem de soltar o que já está fácil para você, para pegar uma coisa mais pesada, para fazer uma coisa que vai ser mais desafiadora a você. Aí você acha que porque Deus disse que você vai às nações, você vai porque Ele disse? Quem está sendo você enquanto você está aqui? O que você está fazendo enquanto você está aqui? Deus te colocou numa igreja local para você ser aperfeiçoado. Agora, se você não se permite ser aperfeiçoado, o que você está fazendo aqui? Se quando alguém fala para você, você não submete, você não concorda. Vocês estão aqui? Querido, olha para a palavra de Deus. Olha para a palavra de Deus, olha para os homens de Deus e para tudo o que aconteceu. A Bíblia diz que todos eles não viveram exatamente a promessa logo depois que Deus liberou a promessa. Então Deus chega para Abraão e diz, ei, eu vou te fazer pai de multidões. Sem Abraão pedir nada, Deus faz uma aliança com ele. Sem Abraão pedir nada, Deus muda o nome dele de Abrão para Abraão. Pai de multidões, pai de nações. Então todo mundo agora passa a chamar ele de pai de multidões, pai de nações. O Senhor diz a ele, assim como são as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Assim como você não pode contar as areias do mar, assim também será a sua descendência. Então de dia e de noite ele pode meditar acerca daquilo que Deus ministrou ao coração dele. Só que a Bíblia diz que passou anos. Nós estamos em uma geração, querido. Talvez hoje a gente está um pouco menos refém disso, mas eu me lembro como a gente era refém quando a gente fazia uma publicação e ficava esperando para ver se as pessoas curtiam, iam curtir. Curtiu dois, dois curtiram. A gente está tão imediatista, a gente está tão... Eu me lembro desses dias, há um tempo atrás, mandei mensagem para o meu irmão, e eu mandei mensagem, passou alguns minutos, ele não respondeu, eu liguei para ele, bravo. Eu disse, você não viu que eu te mandei mensagem, não? Eu disse, amigão, calma. Eu estava ocupado. Estão aqui? Você concorda comigo que nós estamos caminhando para uma coisa onde a gente está sendo intolerante, a gente está sendo impaciente, e você acha mesmo que você vai viver os seus dias com essa impaciência e intolerância, e isso não vai afetar a tua vida com Deus? Então a gente faz um apelo nessa igreja e diz, quem tem um chamado para pastor, vem aqui na frente. E aí vem. E aí você acha que porque você tem um chamado para pastor, uau, você fica só esperando, que hora que o pastor vai chamar? Que hora que o pastor vai consagrar? Que hora que o pastor vai... Eu gosto demais, e graças a Deus a Bíblia é tão perfeita, queridos. A Bíblia é tão maravilhosa. Porque ela fala de um profeta que foi ungir o próximo rei de Israel. E ele chega na casa de Jessé. Chegou, todo mundo sabia quem era ele, respeito. Eu vim ungir. Cadê? Está todos os seus filhos aqui? Aí ele falou, vai ler a passagem. O pai diz, não, está aqui. Aí o profeta olha e diz, esse aqui tem toda a pinta de rei. Esse aqui. E aí Deus vai dizendo, não é esse, não é esse. E tem muita gente que gosta dessa passagem, porque diz, Deus, o homem vê a aparência, mas Deus vê dentro. Tem muita gente fazendo coisa errada que diz, Deus sabe do meu coração, pastor. Vocês estão me amando? Eu estou percebendo a necessidade de você se esforçar nisso. Eu não sei, eu tô... Tem um som diferente aqui, querido. Vamos lá. Eu creio que existe rompimento para essa noite. Então você vê,
o profeta quer ungir aqueles homens que estão ali, os filhos que estão ali, e então Deus sinaliza para ele que não é nenhum daqueles. E ele pergunta então, tem mais algum filho teu por aí? A Bíblia diz que tinha um. Não tem um que está cuidando das ovelhas. Então não vai começar até que ele chegue, até que todos estejam aqui. A Bíblia diz que então Davi chega, e é maravilhoso, porque Davi não foi tomar banho, Davi não foi trocar de roupa, ele entrou, foram chamar ele, ele veio, cheirando a ovelha, fedidinho. As crianças tiveram educação física hoje, a hora que entraram no carro, diz, olha só, que cheirinho temos aqui dentro. Você imagina um homem que passou o dia todo cuidando de ovelha no sol? Ele entra na casa e quando ele entra, Deus diz, é esse. Esse é o próximo rei de Israel. Uau! Uau! Então a Bíblia diz que vem, ele unge Davi. E querido, não foi uma coisa assim, não é uma coisa que o profeta chega nele e diz assim, eu vou te ungir com uma unção especial, mas não vou te falar do que se trata. É um mistério. Deus vai revelar com o tempo. Segura aqui na sua mão um presente. Eu quero que você, queridos, ele sabia do que se tratava. Você está aqui? Então a Bíblia diz que vai, ele unge Davi. E Davi faz o quê? Sai de lá com o peito estufado, dando ordem em geral. Afinal de contas, ele foi ungido para ser rei. Não foi isso? Não. Ele acabou de ouvir do profeta, querido, o profeta era a voz do próprio Deus. Ele não recebeu um telegrama, ele recebeu o próprio homem na casa dele. Estão aqui? O homem vai até lá e diz, você vai ser o próximo rei da nação de Israel. Você vai ser o próximo rei do povo de Deus. E ele diz, ok, e volta para cuidar das ovelhas. Ele voltou para cuidar das ovelhas. Há quem diga, estudiosos dizem que ele, do tempo que ele foi ungido até ele se tornar rei, demorou entre 15 e 20 anos. Quando você olha para como Davi se portou, para o que Davi fez, mesmo depois de ter entendido o propósito de Deus para a vida dele, foi exatamente o que ele fez durante esse percurso que fez com que ele assumisse o trono. Querido, você não pode achar que porque Deus te chamou para você viver o que você vai viver sem não prestar atenção no processo. É preciso atenção no processo. O processo é necessário para você viver o que Deus tem para a sua vida. Agora nós somos tendenciosos a pular processos. Afinal de contas, a gente é de uma era, de uma época, onde a gente tinha, talvez, né? A gente fala lá atrás de novo, falando do sistema. Estava falando esses dias. Na minha época, de criança, eu tinha que assistir no horário o desenho, tinha que esperar a propaganda e voltar a assistir. Hoje as crianças, elas aceleram, não quero ver propaganda nenhuma, bota no episódio que quer, elas rolam. Não tem. Então as nossas crianças, elas estão sendo desenvolvidas a não esperar por coisas que nós esperávamos. Eu sou de uma época, isso já falei que aconteceu muito rápido a evolução, mas da internet de escada, você lembra disso? Onde você tinha que entrar num horário que não tivesse tanta gente, com discador, o pessoal nem sabe o que é isso. Mas por que eu estou falando disso? Porque nós sabíamos que era necessário esperar por coisas. Mas nós esquecemos e talvez não estamos atribuindo isso ao chamado de Deus para a nossa vida. Você sabia, querido, que eu não estou no ápice do que Deus tem para a minha vida? E quando eu digo ápice, deixa eu melhorar isso. Eu estou no centro da vontade de Deus para essa fase, para esse tempo. Mas você sabia que existem outras coisas em Deus para que eu viva? E você sabia que para eu viver essas coisas que Deus tem para a minha vida e para a minha família, eu preciso continuar sendo obediente ao processo?
Esses dias, nós recebemos os meninos da comunicação lá em casa. Eles foram ter uma reunião com a Camila acerca do meu momento. Enquanto não chegava a comida, porque a gente tinha pedido para uma cozinha fora fazer, nós estávamos contando para eles um pouco de como nós éramos, ou o que nós fizemos quando jovens. E é tão engraçado porque nós fomos contando para eles, e eu mesmo não lembrava de algumas coisas que a gente foi emendando na conversa, e falando, e falando. E talvez você chegue na igreja agora, e você olha e diz, poxa vida, que lugar legal, vocês estão bem localizados, o prédio é legal, o prédio é bonito, mas não aconteceu aqui. Existe uma história, existe um processo. Vocês estão aqui? E antes desse processo de chegarmos em Arujá, existe um processo antes disso. Então eu quero que você entenda, para que vidas sejam afetadas pela tua vida, você precisa ser fiel ao processo. Não é vivendo do seu jeito, a sua maneira, e Deus vindo atrás de você tentando te alcançar e te fazer, não é isso, querido. Eu lembro, existe uma musiquinha que a gente canta, eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu lembro que eu cantava, e isso pode ser uma confissão de fé, querido, mas se você não obedecer, não é uma verdade. Me perguntaram esses dias, pastor, como foi que você chegou aqui? Eu digo, querido, de verdade eu não sei muito bem não. Eu sei que eu fui fazendo. Você lembra que existe uma passagem bíblica que diz que se você é fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito? Não é o contrário. Ninguém começa grande, ninguém começa fazendo, de fato, aquilo que estava no coração de Deus lá na frente. Mas existem pequenos passos de obediência que você precisa dar. E esses pequenos passos de obediência são o processo que Deus tem para a tua vida. É nele que você vai forjando estrutura. Queridos, você acha mesmo que Deus não sabia da dificuldade que seria você se relacionar com outras pessoas? Às vezes a gente está dizendo assim, é porque Deus não sabia que esse irmãozinho ia estar nessa igreja. Ele sabia. A grande questão é que isso daqui está com um propósito aqui. E eu não estou me declarando César. Mas isso daqui é algo que vai nos tentar demais no processo. Demais. Porque você pode imaginar que de repente, vamos lá, vamos voltar. Davi foi ungido rei. Ok? Davi foi ungido rei. E aí então ele sai daquele lugar e ele poderia já ter saído de lá e ter alguns pensamentos pairando sobre a cabeça dele. Cara, agora você é o rei. Você vai continuar aceitando ordem? Você vai continuar ouvindo coisas do seu irmão? Você vai continuar passando pelo que você passa? Você vai continuar enfrentando os perigos que você enfrenta como o pastor de ovelhas? Pensamentos poderiam ter passado na cabeça dele e ele não ter alimentado. A grande questão é que na minha e na sua cabeça passam pensamentos que, se você não alimentar, se tornam ninhos na sua cabeça. Então existe uma frase muito boa que diz assim, você não pode evitar que um pássaro sobrevoe sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que ele faça um ninho. Amém? Então entenda, o processo vai exigir de você manter um coração puro. Pastor, por que você está com um ninho na cabeça e está falando do coração? Porque tudo aquilo que você armazenar na sua cabeça cai para o coração. Não é isso que a palavra diz? Quando você renova a sua mente pela palavra, o seu coração está cheio? E a boca não vai falar do que o coração está cheio? Querido, eu estou falando, e aí eu não falo com conhecimento de causa, de gente da nossa igreja, mas quantas e quantas pessoas estão fora do que Deus planejou para a vida delas, porque elas alimentaram pensamentos que levaram elas para longe. Chateado com alguém, viu algo que não existia, mas na cabeça daquela pessoa aquilo era, e era um pássaro, sobrevoou,
Passou. Jogou um pensamento. Talvez você passa por isso o tempo todo. Eu passo. Nós somos o tempo todo tentados a colocar em nossa cabeça um ninho. E sabe por que o diabo faz isso? Porque ele sabe que se ele conseguir fazer isso, ele vai distanciando o teu coração daquilo que Deus gostaria que você vivesse. Eu falo para Camila, eu posso ter sido obediente, queridos, eu posso ter sido obediente em largar o emprego, rompi em fé em alugar o primeiro prédio, rompi em fé em alugar o segundo prédio, rompi em fé em alugar o terceiro prédio, rompemos em fé em viver de maneira integral, em Camila sair da diretoria do Rema, nós estamos rompendo e vivendo em fé, entendendo os processos e fazendo cada uma das coisas, mas se em algum momento, daqui para frente, eu não estou isento, eu não vigiar o meu pensamento, o meu coração pode ser contaminado, e tudo aquilo que eu construí, pastor, mas o que você construiu, querido, essa obra não é minha. Então, mas você precisa entender que o que nós estamos vivendo aqui está atrelado ao propósito de Deus para a minha vida. É Deus unificando propósitos, é Deus unindo propósitos. Talvez você não entenda, mas pastor, eu tive a direção de sair de onde eu estava e vir para cá. É porque existe uma visão, existe um propósito comunicado no coração de Deus ao meu coração, e Deus está unindo o propósito da tua vida à visão. Agora pode ser que você chegue aqui e não seja exatamente o que você imaginou. Mas você sabia que Deus sabia que já era assim? Eu queria um pastor que usasse terno. Eu queria um pastor que fosse menos expansivo, um pastor que falasse atrás do púlpito, um pastor que... Teve que eu babei um pouquinho agora? Eu queria, queridos, talvez você queria, mas Deus sabia que eu era o pastor e trouxe você para cá. Eu me lembro de uma pessoa que me procurava constantemente e dizia, pastor, Deus sabe que eu não queria estar em Arujá. Eu odeio essa cidade, eu não quero saber dessa cidade, eu não sei por que Deus me trouxe para esse lugar. E a minha conversa o tempo todo para essa pessoa era, se Deus, você tem consciência e sabe, você me falou, foi Deus que te trouxe a esse lugar, se esforce para amar Arujá. E então essa pessoa agarrou essa palavra. Ela passou a orar nesse propósito e amar Arujá. E Arujá se tornou o melhor lugar da vida dela. Vocês estão aqui? E eu dizia para essa pessoa, o dia que você amar Arujá como você deve amar, Deus te manda embora. E ela está indo para Santarém. Eu tinha essas conversas com ela. E ela dizia, pastor, eu não sei porque Deus me trouxe para esse lugar, eu não gosto desse lugar. Hoje ela ama esse lugar. E eu falava para ela, o dia que você amar Arujá, você está pronto para o próximo passo de Deus na sua vida. Não dá, querido, você está resistindo a coisas que Deus colocou diante de você. Se Deus quer que eu seja o seu pastor, me ame. Pastor, mas eu não consigo. Se esforce, porque é aqui que está o mapa dessa fase. Talvez eu sou o chefão do videogame que você precisa virar amigo. Foi Deus que quis assim. Pastor, eu estou te achando um tanto quanto... Não, querido, entenda. Não sou eu o dono do propósito da tua vida. Mas se Deus te trouxe a esse lugar é porque existe aqui algo que vai tirar você. Porque talvez você já seja crente há anos e você está aqui ainda. Sabe por quê? E aí assim, na sua cabeça você faz alguma coisa, mas você só não largou porque você não teve coragem de romper e viver outras coisas. Aí existem pessoas que dizem, pastor, eu tenho chamado de evangelista, e por que não tem um trabalho de evangelismo nessa igreja? E por que não estamos nas ruas? Por que não estamos orando e impondo as mãos? Eu pergunto a você, no seu dia a dia, para quem você fala de Jesus? Se você já entendeu de Deus qual é o chamado dele para a tua vida, você está esperando o quê? Mas é mais fácil eu continuar no meu comodismo dizendo, é que a igreja não faz. E eu sei que eu estou machucando gente aqui. E não estou machucando na ideia de machucar, eu estou cutucando gente aqui.
Não, porque Deus já falou qual é o meu chamado, Deus já me falou como Ele quer me usar, Deus já me falou. E aí? Você está esperando o quê? Conversava com uma pessoa esses dias, e ela me falando, pastor, eu não sei o que Deus tem para a minha vida, qual é o próximo passo que eu devo tomar? E eu falei assim, vamos só voltar um pouquinho na nossa conversa? Você na conversa comigo, falou exatamente o que Deus quer que você faça. A grande questão é que é duro para você fazer isso. E você está querendo que Deus te fale uma outra coisa. Deus não vai falar uma segunda coisa até que você faça a primeira coisa que Ele falou. Eu estou esperando Deus mudar o plano. Ele não muda! Então, pastora, que eu tenho resistência com fulano. Então, para de ter para ontem. Para ontem. Para ontem. Não, pastora, é que eu não topo fulaninho. Então, passa a topar. Passa a ser amigo. Passa a dar presente. Engula logo, meu querido. Você está deixando isso travar a tua vida. É você quem determina quanto tempo você fica em cada fase. Agora, pastor, eu sei, assim, me afastei, fui para longe. Queridos, o Waze e os aplicativos de recalcular a rota foram tirados da Bíblia como inspiração. Porque a Bíblia é campeã em recalcular a rota. Agora você precisa entender, tudo que você constrói, desde o alicerce, é mais fácil do que reformar. E o que eu estou querendo dizer? Talvez você entendeu, você andou, você se afastou. E agora você está, parece que tentando voltar, e está difícil. É porque você criou em você cascas, que vai doer um pouquinho mais de tirar. E você vai precisar se esforçar para fazer isso. Agora não estou dizendo que não existe graça. Existe graça em Deus para que você faça. Mas é necessário querer fazer. Isaías 1,19 diz, se vocês estiverem dispostos a me obedecer, comerão melhores frutos dessa terra. João 11,40 diz, Jesus diz, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Pastor, o que essas coisas têm a ver? Querido, existe o processo. Aí quando eu falo para você que nós estamos vivendo o que estamos vivendo, existiu todo um processo. Eu me lembro quando nós éramos jovens, liderando jovens lá atrás. Nós éramos sempre pessoas intensas. Eu me lembro da gente ter um mutirão limpando cadeira na igreja. Eu era pastor, auxiliar lá. E eu me lembro da gente estar limpando a igreja. Chegamos cedo e vamos comer pão com mortadela e vamos para cima e vamos fazer. E eu me lembro de uma irmãzinha. Eu não acho nem que ela falou por maldade. Mas eu lembro dela fazer um comentário e dizer, é incrível. Como tudo que acontece nessa igreja, os únicos que a gente vê envolvidos são esses dois, falando eu e a Camila. Eu gosto muito, nós ouvimos há um tempo atrás uma ministração que dizia assim, por acaso, mas de repente, mas não por acaso. Porque talvez você olha de fora e diz, nossa, do nada, o Lucas e a Camila estão vivendo, querido. Do nada para você que não acompanhou os processos. Do nada para você que não está sabendo o que acontece no dia a dia. Agora ninguém vem pronto, querido. Ninguém nasce no Evangelho e está pronto para viver. Agora você precisa entender que por trás desse tapume estamos em obras. Existe um trabalhar de Deus. Existem coisas que Deus está fazendo. Mas Ele começa a fazer em você. Eu me lembro quando eu conversei com uma pessoa, e ela disse para mim, pastor, Deus disse de maneira clara ao meu coração, que se eu gastasse tempo, se eu investisse tempo, orando em outras línguas, a minha vida financeira seria restaurada. Pergunta para mim o que ela fez. Foi orar em línguas? Não foi. Está na pindaíba financeira lascada. Você consegue entender? Não foi porque Deus disse que queria restaurar. É porque Deus que deseja forjar em nós a estrutura para sustentar aquilo que Ele tem.
Aí a gente acha, porque o pastor agora, estando como pastor, ele não deve mais se chatear com coisas. Queridos, o tempo todo nós somos bombardeados com coisas que podem nos chatear. Eu me lembro lá atrás, nós passamos por um processo, onde nós fomos, assim, houve um confronto muito grande conosco por parte da liderança. E nós ouvimos coisas duras, coisas injustas. Para quem conhece a Camila, quando a coisa começa a ficar tensa, ela começa a ficar vermelha, e ela foi ficar vermelha, eu falei, meu Deus do céu, essa menina vai explodir aqui. E tanto ela como eu, calados, ouvimos, não falamos nada, e eu posso garantir a você, que se hoje nós estamos em Arujá, fazendo o que estamos fazendo, isso só aconteceu, porque numa fase de pressão, em que eu poderia ter sido totalmente carnal, nós fomos alguém espiritual, nós fomos alguém que entendemos o processo. Eu não posso ultrapassar essa linha, eu não posso fazer isso. Você já pensou? A Bíblia diz que Saul jura matar Davi, então ele pega 3.000 homens e vai atrás de Davi, vamos achar e matar Davi. Então a Bíblia diz que ele, barriga fez barulho, deu dor de barriga, ele entra numa caverna, para fazer o número 2, e diz que quando ele está lá, Davi e os soldados deles estavam lá no fundo da caverna. Quando Saul entra e está lá, fazendo as necessidades, os soldados de Davi soltaram uma ideia e disseram, foi Deus quem colocou ele nas tuas mãos, resolve isso. Resolve isso. Prega o que eu estou falando. Davi tinha a promessa, Davi tinha aquilo que Deus já havia comunicado qual era o destino dele. Então os homens dizem, homens que estavam com ele, dizem, foi Deus quem colocou ele nas tuas mãos. A Bíblia diz que ele vem sorrateiro, ele pega a espada e corta um pedaço do manto de Saul. E quando ele volta para o lugar, a Bíblia diz que ele ficou pesado, porque ele fez aquilo contra um homem que Deus havia levantado. Então a gente pensa que porque Deus quis que Davi reinasse, ele errou, e não, querido, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não errou, mas porque ele era bom em recalcular a rota, ele era bom em voltar para o lugar, ele era bom em fazer aquilo que precisava. A Bíblia diz que foi Deus quem ungiu Saul, a Bíblia diz que foi Deus quem ungiu Saul para ser rei de Israel, mas ele foi desobedecendo. Existia a maneira correta de fazer. Você precisa entender isso, existia a maneira correta de fazer. A gente olha para a vida de Eliseu e diz, uau, que profeta, fez o dobro de milagres que Elias fez, mas olha o processo, não foi do nada. O homem não teve problema nenhum de queimar tudo que era dele, de deixar para trás tudo que era dele, e seguiu Elias por todo o tempo. Querido, não tem o que me alegra mais nessa igreja do que ver pessoas rompendo e crescendo. Para quem caminha um pouco mais próximo de mim, sabe disso. A alegria que eu tenho no meu coração de ver pessoas crescendo. Agora é interessante pensar, se eu malho a vida toda com esse pezinho, eu cresço? Quem faz academia sabe. Então você está disposto, você sabe que para que você crie músculo e cresça, você vai ter que fazer coisas que vão doer. Você sabe que vai ter que fazer coisas que vão trazer esforço para a sua vida. Então você sabe que naturalmente é assim que funciona. E para você ser aperfeiçoado em Deus não vai doer? Não vai ser incômodo? Não vai exigir? A Bíblia diz que com 13 anos, Jesus está na sinagoga e ele lê que ele foi ungido para aquilo. Com 13 anos, ele entende, porque ele conhecia as Escrituras. Querido, preste atenção, Jesus é o nosso maior exemplo.
Ele não foi alguém que apareceu com 30 anos, tentando entender o que é para fazer. O que é para fazer, pessoal? Me ajuda aí. Vocês que leram as Escrituras. Não. Ele conhecia as Escrituras. Ele sabia o que ele precisava fazer. Mas sabe quando ele fez? Com 30 anos. Com 30 anos. Pastor, eu tenho 30 anos. É agora então. É a minha vez. É a minha deixa. Vai. Ele foi se preparando, querido. Eu vi esses dias uma pessoa falando por 30 anos. Jesus faz uma coisa que não era o final de propósito de Deus para a vida dele. Por 30 anos, ele faz marcenaria. Por 30 anos, ele faz o que ele aprendeu naturalmente a fazer, sabendo que duraria talvez mais 3 anos e meio. E então teria cumprido o processo dele, o propósito dele. A grande questão é que ele só pôde morrer na cruz, porque ele foi fiel ao processo. Ele só pôde ressuscitar, porque ele foi fiel ao propósito. Existe um processo, ele é necessário. Querido, você não vai viver, entenda. Você vai viver na sua vida o fruto das suas escolhas. Se você acordar pela manhã decidindo obedecer ao Senhor, se você acordar pela manhã decidindo fazer o que é lícito, o que é correto diante do Senhor, a Bíblia diz que você vai ser bem sucedido. Muitas vezes nós estamos assim, você vai conversar com uma pessoa e a pessoa diz para você: ei, solta esse peso e pega outro. E aí você diz: não é isso que eu queria ouvir não, eu vou para outra pessoa. Você diz: ei, o que eu devo fazer? Solta esse peso e pega outro. Você diz: nossa, que igreja ruim, todo mundo. O que eu devo fazer? Solta esse peso e pega outro. Meu Deus, mas não tem um que vai falar o que eu quero ouvir? Você já pensou onde você poderia estar se tivesse feito bonitinho nos processos? Eu não estou te apontando um dedo. Lembre-se, eu estou te estendendo uma mão, querido. O Senhor ministra ao nosso coração não para nos apontar dedo, mas existe nele uma velocidade maior, que quando você alinha o teu coração, o tempo perdido é abreviado. Agora, o quanto antes você cair em si, é melhor. Porque talvez o teu corpo não tenha o mesmo vigor de anos atrás, quando Deus te falou qual era o desejo dele. E talvez agora você vai ter que atuar de uma outra forma, ainda dentro do plano de Deus, mas atuar de uma outra forma. O que mais nós temos, querido, são pessoas com seus 70 anos dizendo: ah, quando eu tinha meus 50, quando eu tinha meus 40, quando eu tinha meus 30. Pessoas com 30 dizendo: ah, quando eu tinha meus 18. Vocês estão aqui? A grande questão é que nós nunca estamos numa fase amando a fase que estamos. E aí, porque eu não amo a fase que eu estou, eu fico saudoso da antiga fase, eu não vivo mais aquela fase. Mas porque estou amando aquela fase, não vivo essa. E vou estar com 80 desejando ter 50. Você tem 50, viva 50. Ame 50. Faça o que pode ser feito 50. Agora é interessante, querido, porque enquanto nós estávamos falando, e aí todos vocês fizeram aquela palhaçada quando eu disse que estava fazendo a caminhada, mas teve uma pessoa aqui na frente que disse algo interessante. Ele disse: nós queremos um pastor vivo. Vocês estão aqui? Se eu e você não entendermos que faz parte do processo cuidar daquilo que Deus quer que cuidemos, posso ter planos, querido. Então existe o complexo, existe não sei o que, existe não sei o que. Mas se eu não fizer o que precisa ser feito, vai acontecer porque é plano de Deus, talvez venha outro e faça acontecer. E aí tudo que o Lucas vai ser na vida de vocês é saudade. Ah, eu lembro. Até porque vai chegar um mais legal e aí você já não vai lembrar mais nada. É só uma brincadeira, tá? Tá tudo bem aqui. Mas você consegue entender?
Vocês estão entendendo alguma coisa? Agora, queridos, de verdade, pare de querer perguntar para o Senhor: Senhor, qual é o próximo passo, se você não fez o que Ele te falou para fazer ainda. Não existe segundo passo se no primeiro não foi cumprido. Pastor, como que você descobriu o chamado de Deus para a tua vida? Servindo. Servindo. Então nós começamos a servir lá com o que precisava. Era o quê? Limpeza? Estou envolvido na limpeza. E eu estou falando isso para você entender mesmo. Porque talvez você esteja na igreja e diz: eu quero fazer alguma coisa, eu quero crescer, eu quero entender qual é o plano de Deus para a minha vida. Como eu faço isso? Servindo. Servindo na igreja local. Se envolva em algum ministério. É enquanto você serve que Deus vai comunicando os passos. É enquanto você serve. É enquanto você se envolve. Querido, eu torno a dizer, imagina que existe um mapa enorme da tua vida. E esse mapa foi rasgado e o pedaço do seu mapa está espalhado com os irmãos nessa igreja. Você vai precisar juntar o seu pedaço de papel com o pedaço de papel que está com o irmão. E dizer: pronto, eu entendi o próximo passo da minha vida. Deixa eu ver outro irmão agora. Amém? Você entendeu alguma coisa? Agora o que você precisa fazer para ontem é alinhar o teu coração. Talvez você tenha deixado pensamentos virem até você, contra alguém, contra um líder, contra alguém dessa igreja. Não gostei do jeito que me cumprimentou, não gostei, querido, não gostei do jeito que me cumprimentou, é o pássaro voando. Aí você tem a chance, porque o pássaro volta e você diz: você viu o jeito que ela cumprimentou? E você pode dizer: ela devia estar com pressa, eu não acho que foi por mal. Se você faz isso, o pássaro vai embora. Mas se você diz: é verdade, nossa, ela passou e não me cumprimentou, pronto, começou a rodar aqui. Aí você diz: nossa, e verdade, domingo passado ela também passou por mim e não cumprimentou. Então esse é o segundo culto que ela não... Pronto, quando você menos perceber, aí um outro culto que a irmãzinha chega e te cumprimenta, você faz: ah, agora, né? Só eu sei há quanto tempo você já está me maltratando. Existe um profeta no nosso ministério e era incrível. A unção sobre a vida dele era uma unção provocativa. E uma vez conversando conosco, ele disse para Camila: Camila, diz para mim que você não é o que você está pensando. E essa mulher começou a chorar, dizendo: eu não consigo. É exatamente isso que você precisa entender. Não vai existir alegria na tua caminhada cristã, estando distante daquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vou repetir. Não vai existir alegria, estando distante daquilo que Deus te chamou para fazer. Agora você precisa entender processos. Porque talvez Deus tenha dito a você: pastor, eu não vou ficar no Brasil, eu vou embora do Brasil. A grande questão é quem está indo embora do Brasil. Quem é que vai chegar no outro país? Qual é a pessoa que chega no outro país? É uma pessoinha de cristal? É uma pessoinha que quebra fácil quando é injuriada? É uma pessoinha que fica... Ou é alguém que foi forjado? É alguém que entendeu, passou por situações que diz: meu amigo, queridos, vai ler a carta de Timóteo. Ei, acorda! Vai ler a carta de Timóteo. A carta de Timóteo para Paulo era Timóteo dizendo para era Paulo dizendo para Timóteo: Timóteo, se prepara, você vai ser decepcionado. Você vai ser injuriado, as pessoas vão te abandonar, elas vão te esquecer, Não, pastor, pelo amor de Deus. Precisamos crescer, querido. Talvez você está usando como desculpa não ter feito coisas que deveriam ser feitas, se apoiando em A, B ou C.
Eu estou aqui essa noite para dizer: para, essa desculpinha não está colando. Não está. Não, pastor, eu faço isso porque afinal de contas fulaninho que deveria. Queridos, eu posso dizer isso em alto e bom som: homem nenhum tem o poder de parar na sua vida aquilo que Deus te chamou para fazer. Se você pensa que eu, como pastor dessa igreja, eu posso abafar o que Deus tem para fazer na tua vida, você está entendendo que eu sou maior que o Deus ao qual você serve. Você lembra de Davi? Eu vejo alguns casos de algumas igrejas em que talvez a coisa não está como deveria estar. Então vem um profeta convidado pelo pastor. Então o profeta vem e diz: você que está aí no meio, você, isso, fica de pé. Deus está me mostrando isso, isso, isso e aquilo. E toda a igreja então sabe qual é o plano de Deus para a vida daquela pessoa. Esse mesmo profeta que conversava conosco, ele dizia assim: ei, tenha calma, viva com responsabilidade os processos e aquilo que Deus está te chamando para viver, porque talvez você queira se colocar num lugar tão alto, ou num lugar que vai ser referência para pessoas, mas se você não estiver preparado para estar lá, você vai se machucar, e vai talvez escandalizar pessoas. A Bíblia fala sobre isso, sobre você não levantar neófitos na fé. Eu me lembro na época da faculdade, uma pessoa que começou a estudar comigo, eu falei de Jesus para ela, ela se converteu, e pouco tempo depois ela estava em uma igreja, e pouco tempo depois ela era líder de célula, e pouco tempo depois ela caiu com uma pessoa da célula, e pouco tempo depois ela já estava afastada, e pouco tempo depois todo mundo da célula estava desviado. Eu vi aquilo e falei: meu Deus do céu, essa menina não sabe nada da Bíblia. Como que botaram ela para liderar? Pastor, mas o senhor não falou que nem todo mundo está pronto para fazer o que deve ser feito? Eu sei, mas querido, existe um zelo da minha parte em não querer machucar a tua vida. Existem coisas que talvez você está sendo privado de viver, não é porque eu quero te maltratar ou privar o chamado de Deus para a tua vida, eu estou poupando você de se machucar e machucar pessoas. Você consegue entender isso? Agora você precisa confiar nisso. Amém. Se Deus diz que é nesse lugar que você tem que estar, esteja por inteiro. Se Deus disse que é nesse lugar que você tem que estar, esteja com interesse de coração. Ame esse lugar, se envolva com esse lugar, ame a visão. Pastor, eu estou aqui, mas não estou desse jeito, então se esforça para estar. Pastor, eu estou aqui, mas eu não quero isso. Então, querido, ora para ver se você fica aqui mesmo ou vai embora. Vai ficar pesado para você. Não porque eu vou ficar em cima de você, mas porque Deus está nos levando para um lugar que, se você não tiver leve para que você vá junto, e o que eu posso dizer a você é que existe uma correnteza onde Deus está soprando, onde Deus está fazendo, e talvez alguém que resiste a isso é alguém que se agarrou a uma verdade, a um sentimento, a algo, uma época, e ela está segurando aquilo. Querido, a força que você está fazendo para resistir à correnteza vai te cansar. Amém? Ninguém está livre disso. Nem eu, nem você, nem ninguém. Existem pessoas nessa igreja, e não são uma ou duas não, mais, que já me amaram e me odiaram. E eu digo, não foi uma nem duas não, tem mais. Está tudo resolvido, está tudo bem. Mas você precisa entender, do amor ao ódio, foi por conta do que deixaram cair no coração.
Você está comigo? Tem se falado muito, pelo menos eu ouvi no Rema e ouvi outra, acho que a Thalita falando, muitas vezes nós queremos o presente da parte de Deus, mas não vem no embrulho que nós queríamos, e porque não veio no embrulho que você queria, você diz, não, não é isso. Amém? Amém? Aleluia. Ame os processos, eles estão te forjando, para ser alguém estruturado, para o que Deus deseja, confiar você. Ame os processos. É engraçado, eu me lembro de pelo menos 2 pessoas que chegaram para mim dizendo, pastor, eu quero te agradecer. Eu digo, por quê? Ela disse, porque quando eu fui procurar o Senhor por isso, isso e isso, o que o Senhor disse para mim foi duro. E eu não gostei do que o Senhor me falou. Mas eu fui para casa, eu meditei acerca disso, e eu percebi que eu precisava mudar, e quando uma situação tal aconteceu, foi exatamente o que o Senhor me falou que me salvou. Foi exatamente a instrução que o Senhor trouxe, que forjou em mim estrutura para passar pelo que eu passei. Você já entendeu que nós não somos um ministério onde você centraliza tudo em mim? Você já aprendeu isso? Nós somos um ministério que te ensina a palavra de Deus, e você vai entender pela palavra de Deus que você e Deus pode, que você pode viver o que Deus te chamou para fazer. Eu estou aqui para te auxiliar, eu estou aqui para te fazer chegar nesse lugar. E eu falo para todo mundo que vem para cá, quando você olhar para a liderança, veja em nós, trampolim, veja em nós pessoas que querem te levar para mais alto, que querem te promover. Esse é o nosso desejo. Não acredita? Esse é o nosso desejo. Amém. Lembra disso. Talvez você ainda esteja assim, porque é confortável. Eu já sei como faz. Eu estou há tanto tempo fazendo isso. Está tão tranquilo, pastor. Não existe mais crescimento nisso. Deus está te chamando para uma próxima fase, que vai exigir de você. Vai exigir de você, mas é necessário. Amém? Você pode ficar de pé? Eu não vim trazer a você informação essa noite. Eu sei debaixo de que inspiração ou de que unção eu estou ministrando, e eu creio num rompimento. Estou crendo sozinho, amém, não tem problema não. Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Feche os seus olhos, levante suas mãos. Eu para macandre quereria pramro coio sopre quereria pramro. Pro quende que prepoloro pramra coio sopre quereria pramla da braça. Se você ora em outras línguas, faça isso agora. Pai, eu te dou graças pela tua unção, ajustando corações aqui essa noite. Eu te dou graças pela tua unção, Pai, ajustando o olhar, ajustando a ótica, ajustando o ponto de vista. Eu te dou graças pela tua unção, em nome de Jesus, despedaçando julgos, despedaçando sofismas, mentiras, enganos. Em nome de Jesus, todo peso, todo embaraço que estão impedindo que seja vivido aquilo que está no teu coração, Pai, em nome de Jesus, que a tua unção possa despedaçar. Eu estou diante de homens e mulheres que têm e possuem um chamado. Eu estou diante de homens e mulheres que te amam, que te temem e querem acertar. E eu, em nome de Jesus, declaro que assim será, Pai. Os olhos deles sendo iluminados. Pai, isso tem a ver com o Senhor. É o teu chamado para a vida deles. É o teu propósito para a vida deles.
Que em nome de Jesus, toda a artimanha, toda a arma que o diabo possa estar usando ou desejando usar, caia por terra. Que você, diabo, seja descortinado, que você seja revelado, os teus planos sejam revelados. Em nome de Jesus, eu te dou graças, Pai, por uma maior intensidade, uma maior velocidade. Pai, nós não queremos apresentar desculpas ao Senhor, mas nós queremos apresentar mãos limpas, mãos disponíveis. O nosso eis-me aqui é real. Recalcule a rota necessária, Pai. Estabeleça os termos necessários. Queremos ser fiéis às sinalizações, queremos ser fiéis às instruções. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor comunicando aos corações. O Senhor comunicando aos corações. Espírito Santo, diga a eles o que precisa ser feito. Espírito, sinalize a eles o que precisa ser feito. Que possamos considerar as suas instruções, Pai. Que possamos considerar as tuas direções. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado. Faremos o que precisa ser feito, Pai. Faremos o que precisa ser feito. Não é mais época de sermos meninos, mas queremos amadurecer no Senhor. Queremos forjar em nós a estrutura necessária para aquilo que o Senhor sonhou a nós. Ei, preste atenção, eu sei que existem coisas que você só vai viver no lugar em que Deus te chamou para estar. Assim como só existem ondas que acontecem no Havaí, talvez existem coisas dentro do seu chamado que você só vai viver lá. Mas você precisa aprender a surfar aqui. Você precisa aprender a conhecer da unção, a se submeter, a ser instruído, mentoreado nesse lugar. Não despreze, não menospreze, não desdenhe, não diminua o que Deus pode fazer em você e com você nesse lugar. Obrigado, Pai. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, e você deseja fazer isso hoje, essa é a sua noite, e é para você que eu estou falando, esse convite é para você. Se você entrou neste lugar e você nunca entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso. De fato, todos nós estávamos condenados, e o que eu estou te oferecendo é o perdão de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem perdão para a tua vida, e é somente o perdão que vai tirar você de um caminho de morte. Se você entrou aqui essa noite e você nunca entregou a sua vida a Jesus, talvez você venha na igreja, você vem nos cultos, você gosta, mas a Bíblia diz que é necessário crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Você precisa fazer isso. Se você entrou aqui essa noite e você nunca fez essa oração, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Se você nunca fez essa oração, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Se talvez você entrou neste lugar e você se afastou, talvez você no meio do processo escolheu rotas que te afastaram,
mas você deixou essa noite o Espírito Santo recalcular a rota, e você deseja voltar a viver os planos de Deus para a sua vida, levanta a sua mão, eu quero orar com você. Existe alguém? Existe alguém nesse lugar?